Oi, gente! Resolvi trazer mais uma resenha de material. Eu gravei uma resenha em alguns vídeos anteriores e eu achei muito legal de gravar, testar o material e falar sobre ele. Então eu resolvi trazer mais uma. Hoje eu trouxe dois materiais, como vocês podem ver. Ambos da mesma marca, né? Que é da Compactor. E eu tenho eles há, assim, um pouquinho tempo. Acho que deve ter um mês e pouquinho mais ou menos. E eu tenho achado ele muito bom, então eu resolvi trazer esse vídeo. Bom, gente, e esse primeiro kit aqui, o menorzinho, ele se chama Raças e Cores. Aí vem 6 cores de tons de pele e vem 6 desses tons, assim, mais básicos, tipo amarelo, verde. Interessante que vem preto, né? Porque daí, por exemplo, nesse segundo kit aqui, que é o maior kit, que vem 48 canetas, vem preto também. Então, se você é uma pessoa que usa bastante esse tom, como eu, compensa, né? Aí, nesse kit maior, como é que funciona, né? Nesse kit de 48 cores, vem 12 cores que tem tom pastel. Tem outras 12 cores que são aquelas mais tradicionais que vem nos kits, normalmente de 12 cores, que é vermelho, o laranja, o verde, esses tons mais básicos. E os outros 24 cores que vem, elas são bem, tipo, bem mais diferentes. Tem outros tons de amarelo, tem outros tons de verde. Gente, a caixa eu peço desculpas pra vocês, tá? Normalmente as pessoas fazem as resenhas quando os materiais ainda estão novos, não quando a caixa já tá toda arrombada. E essa caixa, gente, desde que eu peguei ela, me bugou minha cabeça, porque eu tava com hiperfoco em Copa do Mundo, eu olhei esses 3 bichos, jurei que eram os mascotes da Copa. É o que brisa, mas enfim, vamos lá, né? Ao que interessa, ignorem a caixa, porque já dizia grandes filósofos, né? O que importa é por dentro e não por fora. Então vamos lá. E um detalhe muito legal, né? Tirando aqui a caneta, é que isso daqui abre, gente, e vira isso aqui, deixa a caneta em pé, ele fica assim, ó, e ele é mais resistente, como vocês podem ver, tenho ele já há um tempinho, e até então ele tá ótimo, intacto, e fica bem organizadinho. E pro pen teste eu vou começar com o kit de 12 cores. E sobre os tons, eu acho eles até um pouco diferentes e eles são bem bonitos. São cores que não são tão facilmente encontradas em outros kits, que foi um dos pontos que fez eu me interessar bastante nessa caneta e gostar bastante dela. Falando assim, do corpinho da caneta, a embalagem, ela não se assemelha 100% com a cor que sai no papel, só que são bem semelhantes até. Você for reparar, tipo, a cor da embalagem ela só é um pouquinho mais clara do que a cor que sai no papel. E essa daqui, ela é uma das que mais fica diferente, porque no papel ela fica, tipo, muito laranjada em comparação com a cor da embalagem. E essa daqui é realmente a mais diferente, não se parece nada. E essas daqui dos tons tradicionais são idênticas, gente. São completamente iguais e só o rosa aqui é um pouquinho diferente, mas também não é nada absurdo, né? Principalmente se você for levar em consideração o valor, elas são bem baratas, né? Então, assim, pelo valor eu acho que tá ok, tá perfeito. E bom, gente, em resumo é isso, né? Os tons são lindos, são muito úteis, mas é claro que eu não podia deixar de falar de um ponto que foi bem decepcionante pra mim, que apesar dos tons serem lindos, não tem tons de pele escuro. Você pensa que essa caneta aqui da embalagem mais escura que eu mostrei pra vocês vai ser algo parecido com a embalagem? Não é, um tom bem mais claro. E quando você vê a caixinha por fora, você pensa que vai ter um tom de pele bem escuro. E não tem. Então, assim, são tons ótimos, mas ao invés desse laranjão aqui que veio junto com os tons de pele, eu acho que poderia ser substituído por um tom de pele bem escuro, um marrom bem escuro, porque não tem. Bom, e no kit de 48 cores, elas não estão na ordem muito certinha aqui, né? Porque acaba que eu vou usando e vou dando aquela misturadinha. Bom, e eu vou mostrar pra vocês sem ser na luz amarela, porque senão altera muito a percepção das cores, né? E na luz natural fica desse jeitinho aí. Do lado eu escrevi quantidade de tons de cada cor que tem, por exemplo, todos os tons de vermelho, todos os tons de verde. Esses tons aí do lado, esses 12 do lado direito, são todos os tons pastéis que vêm, por isso que eles estão separados do resto das outras cores. E a maioria, gente, bate muito a cor da embalagem com a cor da tinta, né? É um ou outro que não bate, assim, tem uns que realmente não são muito iguais. Pelo preço, eu acho maravilhoso. E agora a gente vai colorir esse desenho aqui. Vai ser na mesma pegada que a gente fez no outro vídeo, que eu peguei um desenho, um rascunho já pronto, e colori junto com vocês, pra vocês poderem analisar a caneta. Enfim, vamos lá. Eu fiz esse desenho tem muito tempo, tava doida pra colorir ele, mas, tipo, sempre me veio uma ideia de desenho, sempre me veio alguma coisa pra fazer relacionada, assim, à arte, enfim. E eu nunca consigo pintar esse desenho. Gente, olha só esse desenho surrealista, né? É uma vibe, tipo, madrugada, sem sono, atordoado, e fez um desenho sem sentido nenhum? Pois é.
A gramatura do papel, se eu não me engano, é 120 gramas. Eu vou confirmar e se tiver errado eu vou deixar escrito aqui na tela. Vamos ver também, né, se o papel vai suportar esta caneta. Gente, eu amo que fala aqui do lado, né? Aguenta uma semana estampado, que não seca. Gente, alguém já testou isso? Tipo assim, eu escutando meus pensamentos intrusivos, eu tenho muita vontade de testar. Eu não vou, né? Porque daí vai que eu perco a minha caneta, vai que é uma propaganda enganosa. Mas assim, alguém já viveu isso na prática e que pode comprovar aí nos comentários que realmente esse tipo de caneta aguenta uma semana de estampada? Bom, gente, enquanto eu fui colorindo o desenho, a primeira coisa assim que passou aí na minha cabeça é que, obviamente, ela não é ideal para áreas muito grandes, porque, consequentemente, pela ponta ser fininha, vai ficar extremamente marcado. Então, assim, na pele aí, eu tive um pouco de trabalho. Mas assim, na parte aí que eu colori o olho, a boca, eu achei que ficou perfeito. A sobrancelha ficou um pouco grosseira, mas já era algo previsível e esperado, né? E os cílios também ficaram um pouco grosseiros, mas eu gostei desse estilo. Então é uma coisa que vai muito do estilo de cada pessoa. Sobre as cores, uma coisa que eu acho bem interessante é que elas meio que se misturam por ter tons parecidos, ter uns tons semelhantes. Por exemplo, nessa lua, meti vários tons. Eu coloquei bege, eu coloquei um pouco de marrom, laranja, amarelo, e deu aquela conectadinha assim, né? Ele não dá aquela mesclada, digamos assim, perfeita, mas fica um efeito legal pelas cores serem parecidas. Aí nessa parte aqui que eu estou fazendo agora, dá pra perceber a variedade de tons que tem nesse kit, porque eu peguei várias cores aleatórias e misturei aí, e dá pra vocês terem uma noção da variedade grande que tem, apesar de ser um kit de 48 cores. E um detalhe pra mim que eu achei, assim, fascinante, é que a caneta preta é realmente preta, porque tem kit que a gente compra que a caneta preta é cinza. Gente, o negócio é até azul, tudo menos preto. Nossa, até verde. E quando eu terminei de colorir o desenho, eu já fui fazer uma line art marrom. E eu também pretendo fazer alguns detalhes com lápis de cor. Porque, gente, sinceramente, ninguém é de ferro, né? Eu olho pro desenho assim e falta alguma coisa. Eu não tô mostrando em vídeo, não muito detalhado pelo menos, né? Os outros materiais que eu utilizei pra colorir, porque a estrela em questão desse vídeo são as canetas da Compactor. Então, todos os outros materiais que eu utilizei aqui, não foquei muito neles, porque não é o foco. Não tem lápis de cor da Compactor, não tenho caneta branca da Compactor. E o resultado é esse. Como eu falei pra vocês, eu fiz uma line art, fiz alguns detalhes com lápis de cor e com caneta branca. E o resultado ficou desse jeitinho aí. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do desenho, da resenha, do vídeo. Se inscrevam no canal, deixa o seu like. E é isso. Tchau!